E aí, pessoas, tudo bem? Nós agora vamos começar a codificar. Então, nós vamos iniciar nosso momento de mão na massa. Para isso, nós vamos estar trabalhando uma classe disciplina para que com ela a gente possa estar resolvendo alguns problemas. Então, na ideia dessa classe, a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos e o primeiro deles vai ser sobre comentários e o porquê de estar colocando ele dentro do nosso código. A ideia dos comentários é que a gente possa estar fazendo observações no código para que no futuro tanto a gente como outros programadores possam entender de forma mais efetiva aquilo que a gente pretendia com o código. O primeiro deles é o comentário que a gente trata de documentação. Qual é a ideia desse tipo de comentário? É um documentário próprio para que, quando a gente for trabalhar dentro da linguagem Java, esse comentário ele sirva para que a gente possa estar gerando documentação do código. O que seria isso? É a gente poder gerar um manual daquilo que a gente codificou. Qual é a finalidade da classe que a gente trabalhou, para que serve alguns métodos. Então, como é que funciona a estrutura desse comentário? A gente vai colocar o texto que a gente quer trabalhar dentro do comentário, ele entre abertura e fechamento, que é uma abertura e fechamento que vai tratar da seguinte forma. Nós vamos ter barra asterisco e vamos fechar com asterisco barra. Para o compilador entender que aquilo é um comentário de documentação, então no momento da abertura nós vamos estar colocando dois asteriscos. Para cada linha comentada, nós vamos também estar iniciando elas com asterisco. E aí nós vamos estar colocando as informações. Quais são os temas que aquela classe trabalha, quem é o autor, versão, dentre outras. Para indicar o autor, eu vou mostrar para vocês já já como é que seria o resultado disso. A gente inicia com @autor. Para trabalhar com versão, a gente coloca a informação a partir desse @version. Então a gente olhando aqui no código, a gente tem esse outro comentário de documentação que eu explicando aqui que essa classe é um construtor e para que é que ela serve. Nós vamos falar já já dos demais comentários, mas aqui é só mostrar para vocês entenderem qual seria o resultado desses comentários que eu coloquei de documentação. Então, como eu mostrei para vocês, ó, aqui é o comentário inicial que a gente colocou lá na classe, ó, aula sobre encapsulamento, etapa 2, classe Java, classe para uso no exemplo de aula. A versão, ó, 1.0, 31/8/20, autor Jean Carlos. Essa informação aqui vai ser justamente esse primeiro comentário que a gente colocou aqui. A gente descendo aqui no documento, que é um documento gerado pela API, mas lá na frente a gente vê como é que faz isso. Ele colocou aqui a informação, ó, do outro comentário de documentação que eu tinha colocado. Ó. Construtor para objetos de classe será utilizado quando houver necessidade de se instanciar um objeto com as notas. Onde é que está isso? Essa informação vai estar nesse espaço aqui que eu organizei. Então, da forma que eu coloquei o texto, ele gera para lá. Mais na frente eu demonstro para vocês como é que a gente transforma esse comentário naquele documento HTML, que é o documento do resultado da documentação. Então, como vocês podem ver, essa documentação ela traz os comentários que a gente colocou, o nome da classe. Essa informação aqui, extends, é para informar de quem ela é filha. Nesse caso, como ela não herda de ninguém, então por padrão toda classe Java que não herda de ninguém, ela herda da classe Object. Então é essa informação que ele está dizendo, olha, ela é filha de Object. Então aqui ele já lista quais são os campos que tem, qual é o construtor do projeto que a gente montou, alguns métodos, só que esses métodos que eles estão trazendo para a gente aqui, ele está dizendo ó, que são os métodos que foram herdados da classe Object.
alguns detalhes sobre os campos, e aqui a gente poderia estar colocando comentários também, mas aqui no caso ele está dizendo só qual é o tipo. Ó. Nota 1, float, nota 2, float, média, float, e aí vai colocando algumas informações a mais. Se a gente tivesse uma estrutura maior de classe, um pacote maior com mais classes incluídas aqui, ele está dando mais informações para a gente. Mas isso a gente detalha melhor quando a gente for falar sobre a documentação. Aqui a ideia é só vocês entenderem o que seria o papel desse comentário, caso vocês vejam algum comentário nessa estrutura nos códigos que a gente venha trabalhar aqui na frente. Depois, nós temos uma outra forma de se gerar comentários, que é quando eu for colocar comentário de uma linha. O que seria isso? É aquele comentário onde a informação eu vou estar colocando em apenas uma linha, como eu coloquei nesse momento aqui, ó, indicação do pacote. E aí como é que a gente faz isso? Esse comentário de uma linha é só a gente iniciar ele com barra barra. E depois nós teremos os comentários que são de várias linhas. Então ele é um pouco parecido com o comentário de documentação, só que no caso aqui eu coloquei apenas barra asterisco, asterisco barra e o texto que eu quero informar. Então se vocês observarem, ó, em alguns espaços eu coloquei esse comentário de mais de uma linha. Aqui nesse momento aqui onde eu estou dentro da criação dos meus atributos, eu também coloquei comentários, ó, de apenas uma linha. Mas aí para esses comentários de apenas uma linha, como eu disse para vocês, barra barra. Então essas são as formas de comentar nosso código. Seguindo aqui na estrutura das classes, então a gente tem essa informação aqui, ó, pcage POO. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou indicando para o compilador, eu estou indicando para o meu sistema que essa classe ela está dentro do pacote POO. Se eu tivesse uma estrutura aqui de maior de pacote, por exemplo, se o meu pacote fosse PO.aula1 e essa classe estivesse dentro de aula 1, então aqui pcage seria PO.aula1. Então, na sequência da classe, ó, depois desse comentário, que é opcional, você só coloca se quiser, a outra informação que viria depois seria a indicação do pacote. Depois da gente fazer a indicação do pacote, e aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês dentro do comentário, que seria o que? É o espaço que eu vou ter para fazer a importação das classes que eu vou utilizar aqui na minha. Então, tipo, se eu fosse utilizar aqui essa classe scanner dentro aqui da minha classe disciplina, eu poderia estar chamando isso aqui, import javautil.scanner. A outra forma de fazer a importação é a gente colocar dessa forma aqui, depois do pacote eu colocar um asterisco. O que quer dizer isso? Aqui eu estou indicando que eu vou poder utilizar todas as classes que tiverem dentro do pacote util, diferente dessa linha aqui de cima, onde eu estou dizendo que eu estou importando apenas a classe scanner. Quando eu coloco asterisco, eu estou dizendo que eu estou importando tudo que tem aqui dentro. Qual é a diferença para a gente no uso, no dia a dia? A diferença para a gente aqui no uso do dia a dia é mais uma relação de performance. Por quê? Quando eu atribuo a classe diretamente, eu já indico qual é a classe que eu estou utilizando, então meu compilador ele vai tratar a informação já direto dessa classe. Quando a gente coloca o asterisco, a gente está dizendo para ele que a gente vai estar utilizando tudo que está dentro daquele pacote, e dependendo da forma como seja estruturado o nosso sistema, a gente pode ter uma perca de performance aqui com isso. Então depois, assim como a gente já viu em outros momentos da disciplina, a gente vai fazer a assinatura aqui da classe. Então eu estou dizendo aqui que minha classe é pública, é um tipo class, e aqui o nome dela disciplina, seguindo o padrão camel case. Depois nós criamos nossos atributos, todos do tipo float, e aí eu chamei nota 1, nota 2 e média, atribuindo eles como do tipo float. E aí eu já criei eles atribuindo um valor. Então eu disse aqui que todo mundo possui o valor
0, já foi inicializado com 0. Seguindo, então a gente tem a ideia do construtor. O que são os construtores? São aqueles métodos que a gente vai estar utilizando eles para quando a gente precisar já instanciar um objeto passando valores. Então, nesse caso aqui, eu estou dando a opção para quem for criar aquele objeto disciplina, ele já cria um objeto disciplina, atribuindo valores de nota 1 e de nota 2. Então, é isso que esse código aqui está fazendo. Não foi colocado aqui nessa classe, porque a gente vai fazer depois quando a gente falar de encapsulamento. Mas aqui seria a gente seguir na linha da sequência da organização da classe, o espaço para a gente colocar a implementação dos métodos de uso geral, e depois a gente iria estar trabalhando aqui com os métodos referente à questão do encapsulamento. Não é uma regra, não é obrigatório fazer isso, mas é um tratamento que a gente está fazendo só por uma questão de padronização. Então, por padronização, nossa sequência vai ser: a partir do momento que eu entro no corpo da classe, eu vou colocar criação dos atributos, construtores, método de uso geral e, por fim, método de encapsulamento. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre encapsulamento, entendendo alguns conceitos dele, revisando esses conceitos, e a partir daí a gente já vê a sua aplicação dentro da nossa classe disciplina, como é que a gente vai promover algumas correções nelas. Até o próximo vídeo.